Olá a todos, esse é o terceiro vídeo do canal aqui, o Design, e hoje eu vou dar para vocês 5 dicas de como se manter inspirado. Afinal, um designer ele precisa, de inspiração para poder gerar boas ideias e gerar bons resultados. Então, antes da gente começar com as dicas, é bom a gente entender um pouco o que é inspiração. Existem algumas definições no dicionário, eu fiz algumas pesquisas, assisti alguns vídeos sobre isso na internet, e uma delas fala que inspiração é um ato. Você precisa inspirar ar para os teus pulmões, o que literalmente significa que para você se manter vivo, você precisa estar inspirado. Não sei se alguém já praticou yoga, e uma das bases do yoga, além dos asanas, que são os exercícios, a meditação, é o chamado pranayama, que é a respiração. E isso tudo é muito praticado no yoga. Você saber respirar corretamente é uma coisa muito importante para a execução das outras coisas. Então veja o quão importante é você estar literalmente inspirado. Além disso, existem outras definições aqui que eu vi, que será que é uma capacidade criativa, por exemplo? Será que a inspiração é isso? Você ter essa capacidade de pegar algum elemento e transformar ele numa ideia. Por exemplo, você pode pegar lá o capacete dos espartanos e com aqueles traços gerar a frente, a face de um automóvel, por exemplo. Uma outra definição que na minha opinião, é a mais coerente, que é de algo ou alguém que cria algum tipo de estímulo e motivação em você. Eu sempre me baseei mais nesse tipo de conceito e definição. Mas tem outros também, por exemplo, será que é uma ideia repentina, inspiração é uma ideia... Já não é, já estou falando que a ideia é uma coisa, a inspiração é outra. Então essa ideia repentina, esse instalo é algo que vem depois de você se inspirar em algum momento. Então, agora que a gente já sabe algumas definições do que é inspiração, que pode ser alguém, algo, algum objeto, alguma coisa, como que a inspiração funciona dentro do processo de trabalho de um designer, Como é que é essa relação, Todo designer já ouviu, e tem alguns que falam, uma frase que na minha opinião é meio boba, mas design é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Que a pessoa está tratando, claro, do esforço que ela tem todo para desenvolver um projeto, seja ele de design, de arquitetura, quem cria a coisa, quem desenvolve o projeto, até de engenharia, tudo sabe o quanto de esforço e dificuldade é tocar um projeto, e que às vezes aquela ideia no início ela acaba se diluindo através dos problemas que acontecem. Mas eu acredito que quando aquele processo inicial foi bem feito, baseado em algo que te inspirou e que te motivou, a tua ideia vai ser muito forte e consistente até o final, pode ter certeza. Mas para isso existem técnicas e depois vem essas dicas que eu vou dar para vocês, tá? Então vamos lá, a primeira dica que eu dou, ela é mais filosófica, não tão prática, mas é de abra sua mente para descobrir coisas novas. Seja curioso, tenha esse hábito de estar com a mente aberta. O que significa isso? É você não ter preconceito, por exemplo, se alguém te convidar para ir, vamos num bar de rock, se você não gosta de rock, vai até lá e dá uma olhada. Então tenha a mente aberta para que a tua curiosidade tenha vazão, para que você possa fazer o que é a próxima dica, que é experimentar coisas novas. Então tenha primeiro mente aberta, a primeira dica. A segunda dica é experimente coisas novas. Tenha a experiência com alguma coisa que ainda você não fez, por exemplo, ou que ainda você não viu. Porque senão você acaba ficando até bitolado em algumas ideias tuas
né? Eu só gosto de traço retilíneo no meu desenho, vou usar isso para tudo, para o resto da vida. E aí tem um perigo muito grande, tá? Que é o que eu vou falar para vocês lá na quinta dica, né? Se você não tem experiências novas, né? Novos amigos, buscar novas amizades em tudo, né? Experimentar uma cerveja diferente num bar, né? Eu só tomo essa, né? Tudo isso você está criando bloqueios e limitações para a tua criatividade depois, e muito mais para a tua fonte de inspiração. E quando você tem uma experiência nova e você acaba ela sendo satisfatória, você acaba tendo satisfação com aquilo ali, você acaba criando uma referência para você. Você fala, pô, eu gostei de tomar aquela cerveja naquele bar, né? Agora ela é uma referência de um elemento novo para você, né? Então, veja assim, quando você tem mente aberta, você se permite ter novas experiências, e essas experiências geram para você novas referências. E a partir das referências vem, então, a terceira dica, que é, quando você gostar de uma referência, se apegue a essas referências profundamente, né? Vá atrás da história dessa referência. Se é uma música que você ouviu e é um artista, vai atrás, vai saber mais dessas músicas, vai conhecer mais outras obras deles, porque você acaba descobrindo, né, o que está por detrás de algumas ideias, daquilo que você se apegou e gostou, tá? Por exemplo, né, vou falar agora um caso pessoal. Eu sou muito fã do Sting, né, um músico, e eu sempre ouvi todos os CDs, e uma vez ele escreveu um livro que falava sobre as letras das músicas dele. Eu comprei o livro na hora por ser fã, por ter todo esse interesse, por ter me apegado, né, à música dele. E foi muito interessante você descobrir ali que em algumas letras, né, como que foi o processo criativo dele, a ideia dele para chegar naquela música. Né, por exemplo, a música Walking on the Moon, ele fala que ele teve a ideia depois de ter dado um beijo numa namorada e voltar para casa com aquela sensação de você estar saltitando, né, e andando, né, como um astronauta anda na Lua. Quando você descobre essas coisas, né, essas histórias, é muito legal. Por quê? Porque história é um elemento muito importante no design, na hora de você conceber um produto, né? A história faz as pessoas imaginarem, isso ajuda você a vender algumas ideias, né? Você saber contar histórias, né? E para isso você precisa estar inspirado, né? Conta uma história para uma criança para você ver, você vai ver o quanto que ela fica, os olhinhos dela ficam lá imaginando aquilo tudo que você tá contando, né? E quantas vezes, né, através de histórias também que a gente ouve de alguém, né, você acaba fazendo assim, pô, isso aqui foi uma inspiração para mim, como um filme, por exemplo, né? Então isso é muito importante, né, você se apegar. Quarta dica agora, tá? Seja observador, tá? Uma pessoa observadora significa que ela olha para detalhes, né? E olha com cuidado para detalhes, né? Por que isso é importante? Tá? Porque você precisa, para ter inspiração, criar fontes para você ter inspiração. Um banco de dados, né? Você precisa ter repertórios visuais e de ideias e de histórias, né, na tua mente, para que você possa usar isso, né, em algum momento. O dia a dia do trabalho de um designer, entendeu? Não permite tempo para ele ficar se inspirando, né, e talvez indo lá no chuveiro, né, para tentar buscar uma ideia. Você precisa ser observador, né, para olhar em detalhes, né, coisas do tipo, por exemplo, você entrar numa sala de aula, por exemplo, e contar quantas luminárias tem ali. Se um dia você precisar desenhar alguma coisa parecida com aquilo ali, por exemplo, um ambiente,
Você não está perdido, aquilo já está no teu repertório, você fala, pô, geralmente, né, uma sala de aula ela tem lâmpadas desse tipo e desse jeito, são referências, né, e elementos visuais que estão no teu banco de dados, que isso pode te inspirar. Tá? Eu estou falando agora para vocês de uma questão, de uma maneira um pouco mais técnica agora, né? Eu comecei com uma coisa mais filosófica, né, de abrir tua mente, e agora na quarta dica nós estamos chegando aqui num momento, né, mais prático e um pouco mais técnico, né, porque você precisa ter repertório para poder gerar uma ideia, né? Você precisa ter um banco de dados com fontes, né, com vários tipos de inspiração. E como que eu faço isso? Tudo, né? Principalmente você tem que ser observador, mas existe uma maneira que é a quinta dica, né? Que é pesquisar e se atualizar o tempo todo, né, em busca de referências. Tá? Isso é a chave da criatividade, né? A chave de qualquer projeto de design, principalmente no processo, é você estar constantemente em pesquisa das tuas referências, né, olhar profundamente as coisas. Porque hoje a gente vive num universo onde diariamente as pessoas publicam suas ideias, né? Então você precisa constantemente estar atualizado ao que está acontecendo, para que você não fique baseado simplesmente numa fonte de inspiração tua lá do teu banco de dados do passado. Isso acontece muito com alguns designers, com o traço deles. Em algum certo momento tem designers, principalmente na área automobilística, que ele faz um carro e o projeto dele tem sucesso, a ideia dele é escolhida, né? O carro é lançado com aquele desenho que foi feito. Mas como tudo é constante, a própria tecnologia vai evoluindo, né, a estética das coisas, tem alguns designers que param no tempo e traçam quase que o mesmo objeto, com o mesmo caráter, sem ter poder de atualização. E tudo isso se dá através de pesquisa, porque se você pesquisa e vê o que está acontecendo, quais são as tendências, né, teu banco de dados o tempo todo vai estar fresco, o tempo todo ele vai estar cheio de ideias atuais. Não que você tenha que jogar suas referências do passado fora, jamais, porque isso também pode te gerar ideias, né? Quantas vezes, né, algumas montadoras, quase 20 anos atrás, teve uma onda, lembra do retrofuturismo, né? Várias empresas pegando ícones do passado e atualizando isso para um elemento. Então você teve que buscar as referências lá atrás. Mas no mundo que hoje necessita de novidade, de ideias boas, né, se manter atualizado, né, se manter pesquisando. E, gente, pesquisa de qualquer tipo, não é só na internet visual, sabe? É ir na rua, ver como está o comportamento das pessoas, né? Se você vai desenhar, por exemplo, um mobiliário urbano, você vai lá observar essas pessoas, vai pesquisar e ver como que hoje o ser humano, né, interage com um ponto de ônibus. Né? Antigamente a pessoa ficava com o jornal aberto, hoje ela está com o celular. Então, o comportamento das pessoas gera muita fonte de inspiração e principalmente de tendências, né? A inspiração está muito ligada com as tendências de tudo, né? De como a indústria está se movimentando. Então, se você não pesquisa, você não vai estar nunca atualizado. Então, essa é a grande dica, ok? Então, eu espero que vocês entenderam, né, as dicas, né? Abra sua mente, experimente coisas novas, né? Crie suas referências, se apegue, estude profundamente, né? Que isso é sempre, né, algo que vai sempre ficar marcante, né? Você saber das coisas que você gosta, né? Isso pode te ajudar a criar um caráter de trabalho, do teu traço, né, da tua qualidade, né? Seja observador e sempre esteja pesquisando e mantendo o teu banco de dados de inspirações atualizados, ok? Espero que essas dicas tenham sido úteis. Quem gostou, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e a gente se encontra com
o próximo vídeo que vem por aí. Um grande abraço a todos.